Hoje nós vamos falar sobre a avaliação escolar. A avaliação é a parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e ganhou na atualidade espaço muito amplo nos processos de ensino. Por outro lado, necessita de preparo técnico e grande capacidade de observação dos profissionais envolvidos no mesmo. Segundo Perrenot, a avaliação da aprendizagem no novo paradigma da educação é um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias de caráter diagnóstico. O professor que trabalha numa didática interativa observa gradativamente a participação e a produtividade do aluno. Contudo, é preciso deixar bem claro que a prova é somente uma formalidade do sistema escolar e não ser simplesmente usada como avaliação. Desse modo, entendemos que a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação, traduzido em prática pedagógica. O reconhecimento das diferentes trajetórias de vida dos educandos implica flexibilizar das formas de ensinar e avaliar, ou seja, contextualizar e recriar a metodologia aplicada. Segundo Lucchesi, a avaliação tem sua origem na escola moderna, com a prática de provas e exames, que se sistematizou a partir do século XVI e XVII com a cristalização da sociedade burguesa. A prática de avaliação da aprendizagem, que vem sendo desenvolvida nas nossas instituições de ensino, não tem sido utilizada como elemento que auxilie no processo de ensino-aprendizagem, perdendo-se em mensurar e quantificar o saber, deixando de identificar e estimular os potenciais individuais e coletivos. A avaliação do rendimento do aluno, isto é, do processo de ensino-aprendizagem, tem sido uma preocupação constante dos professores, até os dias atuais, com a era da informação, em primeiro lugar, porque faz parte do trabalho docente, verificar e julgar o rendimento dos alunos, avaliando os resultados do ensino, mas cabe ao professor reconhecer as diferenças na capacidade de aprender dos alunos, para poder ajudá-los a superar suas dificuldades e avançar na aprendizagem. O ensino no processo propicia a apropriação da cultura e da ciência, com o desenvolvimento do pensamento e da construção da intelectualidade por meio da formação e operação com conceitos. De acordo com Claudinho Piletti, os princípios básicos que dão sustentáculo ao processo de ensino-aprendizagem são: estabelecer o que será avaliado, pois educar tem em vista vários objetivos que permitem o desenvolvimento do indivíduo como um todo, envolvendo aspectos de aproveitamento, domínio cognitivo, afetivo, psicomotor. A inteligência, o desenvolvimento socioemocional do aluno, enfim, avaliar o que os alunos sabem e como pensam a respeito de determinado assunto. Selecionar as técnicas adequadas para avaliar, uma vez que a avaliação reflete tanto sobre o nível do trabalho do professor quanto na aprendizagem do aluno. Utilizar uma variedade de técnicas faz necessário, pois a verificação e a quantificação dos resultados de aprendizagem no processo completo visa sempre diagnosticar e superar dificuldades, corrigindo falhas e estimulando os alunos aos estudos. Ver a avaliação como uma parte do processo de ensino-aprendizagem, isto é, como meio de diagnosticar o desempenho, a aprendizagem dos alunos. Segundo Vasconcelos, deve-se distinguir avaliação de nota. A avaliação é um processo que precisa de uma reflexão crítica sobre a prática, podendo desta forma verificar os avanços e dificuldades e o que se fazer para superar esses obstáculos. A nota, seja na forma de número ou conceito, é uma exigência do sistema educacional. Portanto, segundo Santos, a avaliação é algo bem mais complexo do que apenas atribuir notas sobre um teste ou prova que se faz. Ela deve estar inserida ao processo de aprendizagem do aluno.
Para saber os tipos de avaliações que devem ser praticadas, dizemos que podem ser: formativa, aquela que tem como objetivo verificar se tudo aquilo que foi proposto pelo professor em relação aos conteúdos estão sendo atingidos durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Acumulativa é o tipo de avaliação que permite reter tudo aquilo que se vai aprendendo no decorrer das aulas, e o professor pode estar acompanhando o aluno dia a dia e usar quando necessário. Avaliação diagnóstica auxilia o professor a detectar ou fazer uma sondagem naquilo que se aprendeu ou não, e assim retomar os conteúdos que o aluno não conseguiu aprender, replanejando suas ações, suprindo as necessidades e atingindo os objetivos propostos. A avaliação sumativa tem o propósito de atribuir notas e conceitos para o aluno ser promovido ou não, de uma classe para outra, ou de um curso para outro, normalmente realizada durante o bimestre. A autoavaliação pode ser realizada tanto pelo aluno quanto pelo professor, para se ter consciência do que se aprendeu ou se ensinou, e assim melhorar a aprendizagem em grupo. É a avaliação dos trabalhos que os alunos realizaram, onde se verifica as atividades, o rendimento e a aprendizagem. A partir desta análise, a avaliação constitui-se em um momento reflexivo sobre a teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Ao avaliar, o professor estará constatando as condições de aprendizagem dos alunos para, a partir daí, prover meios para a sua recuperação e não para a sua exclusão. Se considerar a avaliação um processo e não um fim, considerando-se parte mais importante de todo o processo de ensino-aprendizagem, Benevuti diz que avaliar é mediar o processo de ensino-aprendizagem, é oferecer recuperação imediata, é promover cada ser humano, é vibrar junto com cada aluno em seus lentos ou rápidos processos. Bem, pessoal, por hoje é só. Voltamos futuramente com mais alguns debates e algumas conversas sobre a avaliação da aprendizagem escolar.